Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Professor Rafael Galas falando. Nós vamos tratar hoje sobre a equação de Riccati, tá? Que é uma equação diferencial não linear. No tema anterior a gente acabou falando da equação de Bernoulli, eu acabei fazendo um vídeo só para demonstrar a equação, mas como a maioria não utiliza a demonstração, no Riccati eu vou ser mais sucinto. Tá? Então, é uma equação diferencial não linear por conta desse y ao quadrado que aparece aqui. Tá? E nós temos a forma padrão dela da seguinte maneira: dy dx igual p de x mais q de xy mais rx de y ao quadrado. Então a gente tem uma parte da função só com x, outra com xy e outra com y ao quadrado. Claro que aqui no p de x e no q de x pode ser que não tenha a própria variável x, pode ser só constante. Mas tem que aparecer o y ao quadrado aqui. Tá? Nós vamos partir de uma solução dada, que é o y1, e nós vamos calcular o y, sendo y1 mais u, sendo esse u o que a gente vai encontrar aí dentro da equação através dessa conversão. Então a gente vai pegar a equação dessa forma e vai escrever dessa maneira aqui. A equação forma padrão nós vamos escrever como sendo dw dx mais q de x mais 2y1 r de x vezes w igual a menos r de x. Então, eu vou somar o q de x mais 2 vezes a y1, que é dada aqui, vezes o r de x vezes w, igual a menos r de x, e depois nós vamos achar o valor de w, sendo que o w é u na menos 1. E aí finalizamos o processo. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Reconhecer quem é a função q, lá na inicial, o y1 que é dado e quem é a função r, que uso aqui e uso aqui. Depois de organizar, a gente vai ter uma equação bem parecida com a equação linear que a gente pode resolver pelos processos que a gente já vem vendo há algum tempo. Tá? Então acaba recaindo na linear. Então, o exemplo. Resolva a equação diferencial. dy dx igual a 2 menos 2xy mais y ao quadrado. Então, só para reescrever ela aqui, ó, é dy dx igual a 2 mais, vou pôr aqui dentro do colchete, menos 2xy mais 1 que multiplica o y ao quadrado. Tá? Só escrevi assim para a gente identificar quem é quem nessa equação. Ó. Se a gente olhar na forma padrão, esse aqui é o p de x, este é o q de x, e esse 1 aqui é o Rx. E aí nós vamos escrever a equação de acordo com esse termo aqui. Tá? Então ela vai ficar assim. dw dx, vamos ver se vai dar o espaço, mais q de x, que no caso é o menos 2x, mais 2 vezes o y1, acabei não definindo o y1 aqui, eu vou colocar com, isso aqui o exercício vai dar para vocês, tá? Com y1 igual a 2x. Tá? Essa é uma das soluções, eu quero achar outra. Mais 2 vezes o y1, que é 2x, vezes o rx, que no caso é 1, vezes w igual a menos o rx, que a gente já viu aqui, que é 1. Tá? Então, só relembrando, esse y1 aqui foi eu que esqueci, então o exercício vai dar para vocês. A partir do y1, nós vamos achar uma outra solução. Beleza. Então, nós temos aqui dw dx. Aqui nós temos 2 vezes 2x vezes 1, que vai dar 4x. Então, eu tenho aqui mais menos 2x mais 4x, então é 2x vezes w igual a menos 1. Essa equação aqui, do formato que ela se apresenta, é uma equação diferencial linear. Como que a gente vai resolver uma equação diferencial linear? Vai ser aquela forma padrão dy dx mais p de xy igual a f de x, que a gente tem aí nos vídeos anteriores. Tá? Então, eu vou colocá-la aqui do lado, ó, a fórmula da equação linear. dy dx mais p de x vezes y igual a f de x.
essa é a forma padrão da equação diferencial linear. Como que a gente resolve? Qualquer coisa vocês dêem uma olhada no vídeo lá da equação linear, mas foi o mesmo que a gente usou para resolver o Bernoulli, tá? Então vai ficar assim, ó. Esse termo aqui é o p de x, dessa equação aqui, né? Nós vamos pegar e calcular o exponencial da integral do p de x dx, que nesse caso aqui vai ser o exponencial de x ao quadrado. Esse é o fator integrador ou o fator de integração, tá? Depende do autor, cada um usa um nome. E aí nós vamos fazer aqui, ó, multiplicar o fator de integração dos dois lados. dw dx mais 2xw igual a menos 1 vezes o exponencial de x ao quadrado. Tá? Multiplicamos o fator de integração dos dois lados. No lado esquerdo, a gente usa a identidade para facilitar e deixar mais rápido o processo, tá? Que vai ficar assim, d dx do fator de integração vezes w igual a menos exponencial de x ao quadrado. O próximo passo é integrar a esquerda, integrar a direita em relação a x. A derivada da integral aqui na esquerda a gente cancela, já explicamos os motivos disso anteriormente, e a gente vai ficar com exponencial de x² vezes w igual a menos exponencial de x² dx. Essa integral aqui, ó, é uma integral não elementar, tá? Então, essa integral não tem uma solução pelas integrais elementares que a gente já conhece, tá? Então, o que a gente pode fazer? Ou deixar ela apresentada dessa maneira, sem a solução, ou pode utilizar a integral de erro de Gauss, tá? Que é f de x. Eu vou optar por deixar ela aqui não resolvida, tá? Até porque eu acabei não definindo o f de x. Como ela parece muito pouco, eu opto por deixar. Mas dá para fazer a solução dela. Tá? A gente tem o w igual a 1 na menos 1 aqui em cima, que a gente vai ter que trocar aqui. E aí vai ficar assim. Exponencial de x² vezes o w, que é 1 na menos 1. Né? Portanto, 1 sobre u, igual a menos a integral de x² dx. Vou só fazer a multiplicação cruzada, tá? Vou mandar esse u lá para o lado da integral e a integral aqui. Então vai ficar assim, exponencial de x², certo? Dividido por menos a integral do exponencial de x² dx igual a u. Esse u vai ser utilizado como sendo lá em cima, vamos voltar, y igual y1 mais u. Então, a solução final, aqui no cantinho, é y igual o y1, que foi dado pela nossa equação, 2x, mais o u, que é tudo isso aqui. Exponencial de x² dividido por menos a integral do exponencial de x² dx. Essa seria a nossa solução final. Vocês vão perceber com esse exemplo e com outros que virão que não é comum deixar a integral aqui não resolvida, tá? Isso só acontece aqui por conta dessa integral erro de Gauss, tá? Que por acaso apareceu bem no exemplo inicial aí do nosso Riccati, tá? Mas pode acontecer, e quando acontecer vocês podem ou deixar representado assim, como eu disse, não vai ser muito comum, ou pode utilizar a seguinte notação, tá? Vou só escrever aqui em cima, não vou deixar o resultado aí escrito em forma dela, mas aquela integral do exponencial de x² dx, ela é escrita da seguinte forma, raiz de π sobre 2 erf de x, que é a função erro de Gauss, tá? Vai aparecer isso com frequência aqui no curso de equações diferenciais? Olha, vai aparecer uma vez ou outra, tá? Mas não com frequência.
Então, dependendo aí de quem vai cobrar isso de vocês, o professor que vai fazer, ele não vai aceitar que seja deixado assim. Se não aceitar que seja deixado assim, vai lá e coloca ela como erro de Gauss e finaliza. Caso contrário, a resposta final é essa aqui e está bem escrita dessa maneira. Beleza, pessoal? Sobre Riccati é isso. Até mais. Obrigado. Valeu.